Eu nunca imaginei dizer isso, mas antes de entrar no mercado é bom você se consultar primeiro com o Irã, né? Porque ele está servindo como um excelente indicador sobre o mercado americano, principalmente a SP500. Né? E se você não souber do que eu estou falando, é mais um dos capítulos da insanidade de 2026 e por que nós estamos diante, acho que, de uma grande simulação. Né? E nunca foi tão interessante, mas também tão difícil ser investidor. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então isso aqui eu já falei em capítulos anteriores, que foi um tweet, né, um post feito ali no X pelo... ele é o porta-voz do parlamento iraniano, e ele simplesmente falou, olha, qualquer tipo de notícia pré-mercado, ou a verdade, entre aspas, ela nada mais é do que uma arapuca, né, para você pegar lucros, ou seja, basicamente é um indicador reverso. Faça o oposto de tudo que acontecer. Então, se eles fizerem o mercado subir, você dá short, você entra vendido. E se eles venderem tudo, você compra. Então, se você observar alguma coisa amanhã, você já sabe o que fazer. Basicamente a mensagem dele. Isso chamou muita atenção, até porque você tem o Irã tendo uma comunicação direta com o mercado por meio de uma rede social americana, o que é bastante irônico por si só. Né? Só que a grande questão é que você teve exatamente esse tipo de movimento na segunda-feira. Então foi literalmente uma gangorra. Começamos... Na verdade, quando eu gravei o capítulo anterior, que foi domingo à noite, onde estava tudo em queda, né, porque o tweet dele tinha sido à tarde do domingo, foi quando ele falou isso, às 4h12 da tarde, né, horário de Nova York. E aí, às 10 horas da noite, teve o mercado de futuros da SP500 despencou. Só que aí, meia-noite, reverteu absolutamente tudo e começou a voltar a ficar verde. Aí, às 7h25 da manhã de hoje, o Trump postou que um excelente progresso foi feito nas conversas de paz, né? Disparando ali a SP500, ela chegou a ficar ali a 100 pontos, né? Do ponto baixo ali, né? E aí às 3 da tarde, ou seja, 7 horas depois, já tinha voltado novamente a reverter e voltado a ficar vermelho. Então a volatilidade foi tão incrível que foi literalmente uma movimentação de 2 trilhões de dólares em menos de 24 horas. Então isso aqui é uma grande representação da insanidade que nós tivemos. Né? Agora, dentro do cenário macro, né, que se você for dar uma olhada, continuamos aqui numa tendência de queda, né, que já acontece há um mês. Então nós estamos aqui com quase 8% de queda no ano, na verdade, né, até agora acumulados. Então você tem aquela grande incerteza das coisas que vão acontecer a partir de agora. Só que é importante a gente tentar entender assim, não dá para você explicar com o cenário macro, com movimentos somente de mecânica monetária, porque ela é a consequência da somatória das insanidades que criam esses movimentos. Então, assim, é impossível você prever o que ia acontecer com a SP500 hoje, a não ser se você ama volatilidade. Foi um dia de prato cheio para você começar a semana. Agora, é interessante a gente dar uma olhada no que aconteceu nos juros americanos, que também acabam sendo quebrando a narrativa da expectativa de inflação, né? Porque se você hoje tem um petróleo que continua ali incomodando bastante, até porque nesse exato momento o petróleo, o WTI continua ali nos seus $104, etc. O Brent a 108 nesse exato momento. Preços de gasolina subindo em todos os lugares. Até gostaria de saber nos comentários, né, dependendo de onde você mora ao redor do mundo. Temos pessoas do Brasil, da Europa, do Japão, tem uma comunidade grande que segue a gente também. Aqui nos Estados Unidos já veio subindo bastante, né? No estado da Flórida já está quase chegando a $4 o galão, e para quem sabe, os preços antes da guerra estavam ali a 2,70, e aí você pode dizer um pouquinho como é que tá na sua região. Mas olha que interessante. Se desde fevereiro a gente teve ali uma subida da curva de juros americana, né? Então essa azul é de hoje e essa amarela aqui, meio alaranjada, é a de fevereiro, você percebe que todos os juros começaram a subir, né? Então a tensão aumentou, ela começou
a criar uma incerteza cada vez maior, e aí volta toda aquela narrativa da dívida americana é podre, etc. Todo mundo quer se livrar. Só que de uma semana para cá, você percebe um movimento contrário. Inclusive hoje nós temos uma pressão forte em cima desses bonds, mas para baixo. Então os juros estão caindo. E o mais interessante, ó, só de você ver esse gap. Então quando a gente pensa em colateral, pensa no sistema euro-dólar, pensa em como que isso é usado para criar 80% do crédito mundial, do crédito interbancário, aí essa lente começa a fazer um pouco mais de sentido. Então se você hoje tem problemas para obter crédito, ou você precisa de uma certa liquidez, você precisa obter esse crédito com outras instituições bancárias, e para isso você precisa colateral. Então é o yin e o yang, é o dólar para os bonds para o dólar. E o repo é exatamente isso. Então eu gosto de usar a analogia do elétron, né? do próton, do elétron, etc., que vão fazendo aquele ciclo, né? Bastante rápido, porque acontece diariamente, ou mesmo intraday, onde um pega o colateral, já pega os dólares, já usa esses dólares para pegar outro colateral, já posta esse colateral em outro lugar para pegar mais dólares e fica pagando um para o outro o dia inteiro, né? São ali de 5 a 10 trilhões de dólares todos os dias nesse mercado. E aqui você vê esse gap aqui, que mostra que foram os juros que mais caíram. Com certeza não é nenhuma surpresa disso estar nos juros de 2 anos, no de 1 ano, que são os melhores colaterais, que são os T-bills, que são os bonds de curto prazo, né? Então, para quem quer obter crédito, esse que é o famoso pristine collateral, que se chama, né? O colateral de maior qualidade de todas. Então, isso aqui é sempre dar aquela correção, claro, com certeza você vai ter outros movimentos acontecendo, né? Pode ser que isso volte a subir já amanhã, ninguém mais sabe o que acontece, mas você percebe que não dá para você encaixar uma narrativa específica para poder explicar isso daqui, porque hoje você está aplicando segurança e liquidez, aí depois você vai precisar liquidar bonds porque estão faltando dólares, aí daqui a pouco você tem a queda nova, tem a subida da SP500 com uma nova notícia que vem acontecendo, aí depois você tem uma outra correção. Então é extremamente, é literalmente impossível de você fazer determinadas previsões ou tentar encaixar baseado no que você achava que fosse. Agora, como que você investe, né? Então, se você hoje está vendo esse canal pela primeira vez, etc., a gente conversa sobre a mecânica monetária, como que o dinheiro circula no mundo, e se você nunca ouviu falar sobre Ripple, como é que funciona esse mercado, né? O que é um colateral, por que a dívida americana, na verdade, não faz muita diferença se são 35 trilhões, 38, 40, 50, quando que você vai ter a explosão desse tipo de mercado, você pode nos seguir aqui no Substack, com vídeos gratuitos como esse, de segundas a sextas-feiras, e diferente do YouTube, sem nenhuma propaganda, e também em formato escrito de artigos no seu e-mail diariamente. E se você quiser ter uma referência, né, a gente também publica o nosso próprio portfólio, e você pode seguir ali, ver todas as mudanças no gráfico aqui de Pizza em relação ao que nós estamos fazendo. Então já fizemos algumas mudanças recentemente, né, baseado nos nossos indicadores, para poder passar por isso sem muito estresse, né? Participando cada vez menos das quedas e participando das subidas, sem tentar adivinhar o futuro. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever aqui nos links abaixo. Então aqui, a grande questão que a gente vai começar a ver agora é se de fato qual que é a duração desse teatro. Então isso, na verdade, ou toda essa trama, né? Obviamente, não se trata de uma coisa, não é um teatro no sentido de não existir, mas de você simplesmente ver o que as partes estão fazendo para que você tenha uma decisão sobre o que acontece na SP500. Isso cria uma grande turbulência nos movimentos de carry trade, nos movimentos de mecânica monetária no sentido de longo prazo, né? Você pegar dinheiro emprestado no Japão, colocar numa SP500 da vida, você ter ali o fluxo de capital indo para a Europa ou mesmo para países emergentes como o Brasil, certo? Que recebe uma quantidade grande de capital. Então, exatamente nesse momento, você acaba criando mais e mais turbulência para cima disso. Agora, é interessante também, né? Um dos grandes fatores que vem chamando a atenção é esse índice aqui, que é o Move Index. Então, ele mede a volatilidade desses bonds. Então, isso daqui continua sendo
continua dando suporte para que nós tenhamos ali uma liquidez cada vez mais deteriorada, porque isso daqui mostra que quanto mais volatilidade você tem no valor dos títulos da dívida pública americana, dos bonds, que são justamente o colateral, menos os bancos vão conseguir fazer alavancagem, ou seja, menos liquidez no mercado e menos possibilidade de você poder colocar capital na SP500, principalmente quando você está ocupado se defendendo, né? Você vê ali compra de bonds, por exemplo, ou mesmo o ouro, que deu uma certa recuperação no dia de hoje, um pouquinho, não tanto assim, mas um pouco, e também na alavancagem nos mercados que você quer pegar, a bola da vez. Então, às vezes o petróleo agora pode ser a bola da vez, apesar de que, de fato, nós estamos tendo ali um choque bastante forte, né? Mas que nem a narrativa que nós tivemos ali do ouro e da prata, do famoso debasement trade, agora já está um pouquinho de lado, né? Já não é mais a moda, e aí você já vai para o petróleo, todo mundo só fala de petróleo. E claro que isso não dura para sempre, principalmente quando você tem esse tipo de consequência, esse estrangulamento do mercado que a gente está vendo nesse exato momento, afetando pessoas reais, né? Como todos nós estamos sendo afetados por isso nesse exato momento. Não é brincadeira, é uma coisa que infelizmente vai criar cada vez mais pressões e que estressa bastante o mercado, muito mais do que qualquer tipo de pressão de private credit, né, que muitos estão preocupados nesse exato momento. Acho que isso aqui me tiraria mais o sono, porque afeta a vida das pessoas na economia real, mas também decide eleições e acaba afetando países no mundo inteiro. Então, literalmente é um jogo relativo e vamos ver novamente, né, a cena dos próximos capítulos, mas é incrível como cada vez que a gente vê cenários como esse daqui, né, e muitos validando isso ou agradecendo ao Irã por ter feito esse trade, justamente confiando, agora o Irã é o novo indicador do momento. Não é uma recomendação de investimentos, né, mas muitos vêm tratando dessa forma, mostrando claramente a insanidade que nós estamos vivendo em 2026 e que pode ser, que pode ser passada, né, pelos próximos capítulos que ainda vêm para esse ano, que já parece que é o ano mais comprido, né, que está cabendo dentro de um trimestre ali, principalmente nessa última década.